Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já eu agradeço. O professor Lloyd encarou Rafael por um segundo e começou a andar pelo porão. Depois de mexer em alguns frascos e papéis antigos, ele encontrou o que procurava. Era um pergaminho velho. Ele o abriu e disse para Rafael: "Preste atenção, Kane." Ele fez uma pausa, enquanto se sentava novamente. "Não tem como lhe entregar esse pergaminho, mas vou ler para você. Bem, você também preste atenção. Caso Rafael esqueça algum detalhe, você poderá auxiliá-lo." Os dois se aproximaram do professor, que começou a desenrolar o pergaminho e então disse: "Esse encantamento se chama Chamado de Sangue. Ele é usado para localizar alguém com um vínculo de sangue. Deve servir para localizar Magna, já que agora, com o bebê, vocês compartilham um vínculo de sangue." O professor respirou fundo e começou: "Assim que despertar em Edimburgo, faça o ritual. Quanto mais cedo encontrá-la, mais fácil será para expulsar Balor dela." O professor desenrolou o pergaminho e começou a ler o encantamento. "Vai precisar de pó de rubis e cinzas de folhas de amora. Deve ter esses ingredientes no bagageiro da sua moto. E um fio de seu cabelo. Misture os ingredientes e sobre um pano branco desenhe um caminho em espiral, usando a mistura. Acenda uma vela e passe a mão sobre o símbolo enquanto diz o nome de Magna 3 vezes. O símbolo se acenderá e quando estiver perto de Magna, ele se apagará. É assim que vai encontrá-la. É importante que use exatamente esses materiais. Diferente de outros encantamentos que te ensinei, os materiais desse não podem ser substituídos por causa do significado de cada um. Pó de rubi é para a ligação de sangue e paixão. A moreira representa laços familiares e memória. O símbolo de espiral em caminho representa a busca por alguém que se move pelo destino. Agora vá, filho. Não perca mais tempo aqui. Talvez haja uma chance." Rafael e Ben se despediram do professor e de Megan. Quando retornou ao seu corpo, Rafael abriu os olhos e encontrou Liam o observando confuso. "Por Deus, Rafael, eu pensei que tinha morrido." Rafael se levantou catando suas roupas apressado, enquanto Liam o cobria de perguntas. Ele estendeu a mão em sinal de basta e disse: "Prometo te explicar tudo, Liam, mas agora preciso fazer algo de suma importância." Ele foi até a sombria e, como o professor disse, tinha os ingredientes ali. Ele voltou para a casa do Padre Vitório e, sobre um lenço branco, ele deu início ao ritual. Liam observava tudo sem entender nada, mas seus olhos se arregalaram quando a espiral caminho se iluminou no lenço, um brilho dourado e incandescente. Porém falhava de vez em quando. Aquilo era um sinal de que Magna estava perto. Ele dobrou o lenço com cuidado e colocou no bolso do casaco. E com a chave da sombria na mão, saiu. Liam foi atrás dele, mas Rafael o impediu. "Não, Liam. Preciso que fique. Caso algo aconteça comigo, você deve levar em frente o legado da família. Afinal, somos irmãos." Liam o viu partir na sombria e sentiu um aperto no peito que, diante das últimas palavras dele, fez o ar ficar pesado. Em seu coração, ele pediu aos céus que, seja lá o que Rafael fosse fazer, ele voltasse inteiro. O brilho no lenço levou até a antiga casa de Magna. Foi ali onde tiveram o primeiro encontro com Balor. Ele desceu da sombria e disse para Ben: "Não venha atrás de mim. Balor não sabe de você e quero que continue assim." Com um último olhar para o irmão, ele entrou na casa, deixando o lenço cair no chão com a espiral caminho apagada. Rafael sentia seu coração martelar no peito. O corredor escuro estava tomado pelo cheiro de queimado e o som de passos lentos ecoava pelas paredes da casa. Ele sabia que era ela.
Rafael avançava com cautela, os punhos cerrados, a respiração curta. Seu peito estava pesado e a cada batida de seu coração parecia um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Então ele a viu. Magna estava parada no meio da sala, as costas levemente arqueadas, os ombros tensos. Seus cabelos estavam desalinhados, caídos em mechas sobre o rosto pálido. Mas o pior eram os olhos. Poços negros, vazios e sem vida. Seus olhos não eram mais os mesmos. O verde que ele tanto amava havia desaparecido, substituído por um negro profundo sem alma. Seu rosto, antes delicado, agora trazia um sorriso cruel, uma mistura de desejo e desprezo. Magna, Rafael chamou, engolindo a dor e o medo que ameaçava sufocá-lo. Rafael. A voz dela era arrastada, distorcida, um sussurro carregado de algo monstruoso. Ela ergueu a cabeça devagar, como se tivesse acabado de despertar de um transe. O silêncio se estendeu por um instante cruel, até que um sorriso se desenhou nos lábios dela. Um sorriso que não era dela. Rafael, você veio por mim? A voz de Magna carregava um tom suave, quase doce, mas algo naquilo soava distorcido e errado. Ele deu um passo para trás, os músculos rígidos. Sabia que Magna estava ali em algum lugar dentro daquele corpo dominado. Mas onde? Mag. Sua voz tremeu, mas não de medo e sim de dor. Ela riu, um som frio que reverberou pela casa. A risada que saiu dos lábios dela fez o sangue dele gelar. Foi um riso curto, mas cheio de crueldade. Magna inclinou levemente a cabeça para o lado, observando com interesse como um predador analisando a presa. Ah, tão tolo! A voz dela mudou, se tornando grotesca como se duas entidades falassem ao mesmo tempo. Você acha que ela pode te ouvir? Balor falou através dela, inclinando a cabeça como um predador brincando com a presa. Pobrezinho, ainda acredita que pode salvá-la. O coração de Rafael se apertou. Cerrou os dentes e a mandíbula. Seus punhos se fecharam. Você não pode tê-la, ele disse entre os dentes. Magna se moveu rápido demais. Em um piscar de olhos, ela estava diante dele, os dedos deslizando pelo rosto de Rafael, gelados como a morte. E um arrepio percorreu sua espinha. Você me ama, Rafael? Balor falou com a voz de Magna. A voz dela era um eco, um sussurro que feria mais do que qualquer lâmina. Ele respirou fundo buscando forças. Eu sempre vou te amar, Mag. Não importa o que aconteça. Por um instante os olhos dela brilharam. Um fragmento de Magna parecia lutar contra a escuridão. Mas então Balor rugiu dentro dela. E sua expressão mudou. Um sorriso perverso. Os olhos de Magna se estreitaram. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Então, num movimento brusco, ela avançou contra ele. Rafael mal teve tempo de reagir antes que uma força invisível o lançasse contra a parede com violência. Seu corpo bateu contra a pedra fria, arrancando-lhe o ar dos pulmões. O amor é uma fraqueza, e ela não é mais fraca. Do lado de fora, Ben ouvia os barulhos, mas quando tentou entrar, Lug o impediu e disse: A roda do destino está se movendo. Algo está para acontecer, e nós não devemos interferir. Rafael gemeu de dor, mas não desviou o olhar. Mesmo com a face contorcida pelo mal, ele ainda via a mulher que amava perdida dentro daquela sombra. Magna, lute! Eu sei que você ainda está aí. Magna se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio. Você quer salvá-la? A voz zombeteira de Balor sussurrou através dela. E se eu disser que ela gostou? Que ela se entregou a mim? Mentira! Rafael cuspiu, lutando para se levantar. Magna riu novamente,
inclinando-se para perto dele. O hálito dela era quente, mas não havia vida ali, apenas uma presença sufocante. Quer saber como ela me chamou quando eu a tomei? Balor provocou, os lábios dela roçando a orelha de Rafael. Ele cerrou os dentes, recusando-se a ceder ao jogo sujo da entidade. Você pode usar o corpo dela, mas nunca terá a alma. Magna se afastou de repente, os olhos brilhando de ódio. Em um gesto abrupto, ergueu a mão e Rafael foi erguido no ar, como se um agarre invisível segurasse pelo pescoço. Ele tentou lutar, mas a pressão era esmagadora. Os dedos dela se crisparam, como se estivessem divididos entre acariciar seu rosto ou arrancar sua vida. As trevas pareciam tremer, hesitantes. Então um brilho surgiu em seus olhos. Rafael? Sua voz era fraca, quase inaudível. Mas Balor rugiu dentro dela novamente e tudo escureceu outra vez. Eu vou te destruir, caçador. Você contaminou minha casca. Balor estava visivelmente irritado e ao mesmo tempo perturbado. Ele tentou ferir Rafael, mas então algo mudou. Os olhos de Magna se arregalaram e por um instante o negro se dissipou, revelando um brilho verde intenso como duas esmeraldas. Seus lábios tremeram, sua expressão se contorceu de dor. Rafael! A voz dela vacilou, sufocada pela presença de Balor. Ele sentiu um fio de esperança. Lute, Magna. Você consegue, eu estou aqui. Ela cambaleou para trás, apertando as têmporas com força como se estivesse sendo rasgada por dentro. Seus joelhos cederam e um grito escapou de sua garganta. Não um grito de raiva, mas de desespero. Então, de repente, duas luzes intensas brilharam dentro de seu ventre. A claridade explodiu pela sala, fazendo Balor rugir de dor dentro dela. A escuridão tremeu, se contorceu, tentou resistir. Balor gritava palavras na qual não se entendia, mas a luz crescia, consumindo tudo. Magna caiu de joelhos, os olhos vidrados no próprio corpo, enquanto a luz emergia dela como se estivesse tentando arrancar Balor de dentro. Não! Não! A voz do demônio oscilou, se tornando cada vez mais fraca. Rafael se jogou ao chão, segurando Magna nos braços. O corpo dela tremia, o suor escorria por sua pele fria. Seu corpo estava tenso, os olhos lacrimejando e o peso de Balor sobre ela quase a destruía. Mas no fundo, algo dentro dela se recusava a desaparecer. No turbilhão de dor e raiva, o tempo e a realidade começou a distorcer-se. As sombras à sua volta pareceram se dissipar, e a mente de Magna foi tomada por uma enxurrada de lembranças. Ela o viu pela primeira vez naquele festival, no meio da multidão. A música vibrava no ar, e as luzes coloridas piscavam como estrelas caindo do céu. Ela, perdida na multidão, olhou para ele, e por um momento o mundo inteiro parou. O olhar penetrante de Rafael, os cabelos escuros e bagunçados, a maneira como ele se movia pela multidão como se fosse o único que sabia para onde ia. Ele a olhou de volta, e naquele instante soube que ele seria parte de sua vida. Ela lembra das viagens na moto, a sombria como Rafael chamava sua moto. O vento no rosto, a sensação de liberdade enquanto passavam pelas estradas, rindo juntos, sem destino, apenas aproveitando o momento. A sensação de estar viva com ele, como se nada mais importasse. As noites frias em que eles paravam em algum lugar distante e conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. As viagens, as missões, os momentos, o silêncio e as palavras que diziam mais do que qualquer frase poderia expressar. Ben, o irmão de Rafael, sempre tão presente, ele era como uma sombra ao redor, mas com um amor silencioso e protetor pela família. Ela o lembrava sorrindo, sempre cuidando de Rafael, tentando protegê-lo dos próprios erros, mas ela sabia no fundo, Ben era uma parte de Rafael que ele jamais poderia abandonar.
o professor sábio, o mentor que os guiava, Lug, aquele que Rafael permitiu dividir seu corpo. Cada um deles tinha um papel vital em sua jornada, e ela se lembrava das conversas longas, dos desafios enfrentados, das vitórias e derrotas compartilhadas. Sua primeira vez com Rafael, o primeiro beijo, o toque delicado, mas cheio de desejo, o arrepio que correu por seu corpo quando seus lábios se encontraram pela primeira vez. Ela nunca esqueceria aquele momento. A forma como ele a olhou, a intensidade do que ele sentiu. O mundo desapareceu e por um breve momento era apenas ela e ele, no mais puro sentimento de entrega e paixão. Cada toque, cada beijo trocado com ele se tornava uma memória eternamente gravada em seu coração. Os carinhos sutis, as mãos se encontrando na escuridão, os suspiros que escapavam de seus lábios como um eco de amor. Tudo estava marcado nela, como uma tatuagem invisível que nunca desaparecerá. Essas lembranças passaram diante dela em segundos, como flashes de uma vida que ela não queria perder. Ela viu os dois sorrindo, rindo juntos em cada momento, vivendo sem preocupação, com a promessa de um futuro ao lado um do outro. Mas agora ela estava perdida. A escuridão se apossava de tudo. O peso de Baloo estava esmagando sua alma, a consumindo por dentro. Antes que a dor se tornasse insuportável e antes que ela pudesse resistir mais uma vez, a última coisa que viu foi Rafael, com um olhar desesperado e cheio de amor. E ela desejou com todas as forças que aquilo fosse suficiente para trazer de volta a mulher que ela era. Ela queria poder segui-lo, queria viver para ele, para o amor que compartilhavam. As duas luzes que circulavam em cima de Magna brilharam uma última vez, cegando tudo ao redor. Então tudo se apagou e um silêncio absoluto se fez. O coração de Magna martelava contra o peito. Seu corpo estava gelado, coberto de suor, e ela mal conseguia respirar. Seus olhos se abriram de repente alarmados, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo profundo. O quarto ao seu redor parecia familiar, quase acolhedor, mas de uma maneira estranha. As cortinas brancas balançavam suavemente com a brisa fresca da janela entreaberta, e o cheiro de lavanda presente desde sua infância preenchia o ar. Os móveis de madeira escura estavam no lugar de sempre, mas tudo parecia distante. Ela estava em casa. Mas como? O último momento que lembrava era o caos, a destruição, o brilho intenso que a consumiu, como se algo ou alguém tivesse tentado arrancar sua alma. E Rafael? Onde estava Rafael? O desespero tomou conta dela. As lágrimas brotaram dos olhos sem que ela percebesse. O peito se apertou como se todo o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Rafael! Sua voz ecoou pelo quarto, frágil, quase inaudível. O silêncio foi sua única resposta. O coração dela afundou. Ele tinha que estar ali, ou pelo menos deveria estar. Magna saltou da cama, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O desespero consumia cada fibra de seu ser. Ela precisava encontrá-lo. Rafael! Ela gritou, quase em um estado de loucura, correndo pela casa com passos vacilantes, mas sem hesitar. Rafael! Onde você está? Eu voltei! Você conseguiu, meu amor! Baloo não me destruiu! Cada cômodo parecia um eco de sua memória, de sua infância, mas algo estava fora do lugar. O cheiro familiar da casa a envolvia, mas ao mesmo tempo algo estava terrivelmente errado. Seus pés se arrastavam pelo corredor, os soluços escapando de sua garganta. Então, ouviu a voz de sua mãe, fria e autoritária, interrompendo o fluxo frenético de seus pensamentos. Magna! Ela parou bruscamente, o corpo congelando. Sua mãe estava parada na porta da sala, com a expressão severa e o olhar impaciente. Seus braços estavam cruzados e a postura rígida como sempre. Como assim? Mamãe? O que ela faz aqui? Pensou consigo.
"O que é isso, menina?" A mãe perguntou com a voz dura e um tom de reprovação impregnado em cada sílaba. "O que está fazendo com esse escândalo?" Antes que Magna pudesse articular uma resposta, seu pai apareceu ao lado de sua mãe. Seu olhar era diferente, carregado de preocupação, suavizado pela bondade que sempre transbordava. Ele se aproximou dela com as mãos abertas, como se quisesse abraçá-la, mas ela não conseguiu deixar de notar a expressão confusa em seus olhos. "Filha, o que aconteceu? Você está tremendo", seu pai disse, tentando tocá-la, mas a mãe de Magna o interrompeu com um olhar impiedoso. Magna não sabia como explicar. Como fazer com que eles entendessem? Ela olhou para a mãe, seus olhos suplicantes. "Onde está Rafael?" A voz dela estava quase quebrando. "Eu preciso ver o Rafael. Ele me trouxe para cá, não foi? Onde ele está?" A mãe franziu o senho, claramente desconcertada. "Do que você está falando, Magna?" Ela falou com uma calma irritante, como se não fosse capaz de compreender a gravidade da situação. O pai olhou para ela com os olhos cheios de confusão. "Rafael? Quem é esse? Não conhecemos nenhum Rafael." Ele tentou, mas a dor no coração de Magna aumentava a cada palavra. "Ele estava comigo. Ele estava comigo durante tudo." Ela gritou, as lágrimas escorrendo. "Você precisa acreditar em mim. Ele era real." A mãe de Magna olhou com desdém. "Você está começando com essas histórias de novo, Magna? Isso é ridículo. Vá lavar esse rosto e pare com essas bobagens. Isso só atrai coisas ruins. Você tem que parar com isso." O pai dela olha para a mãe com um olhar de reprovação e fala voltando-se para a filha. "Filha, meu amor, você nunca saiu daqui. Não sabemos quem é Rafael. É algum amigo da faculdade?" Mas claro que não, o pai pensou consigo. Afinal, sua filha era proibida de ter amigos. Ele mesmo a levava e buscava na faculdade por ordem da esposa. O coração de Magna se partiu. Ela olhou para o pai, mas ele parecia perdido, trocando olhares confusos com a mãe. Ela sentiu uma sensação crescente de isolamento, de estar sendo empurrada para longe da realidade. "Eu preciso ver o Rafael", ela implorou, sua voz quase quebrando. "Algo aconteceu. Ele me ajudou. Ele era tudo." A mãe se aproximou, a expressão impiedosa como sempre. Ela pegou Magna pelo braço com força, os dedos apertando sua pele com autoridade. "Chega de palhaçada!" Ela gritou, sua voz cortante. "Você está sendo uma lunática, uma menina mimada que não sabe o que está falando. Agora entre no seu quarto e pare de fazer escândalo." Magna tentou resistir, mas a mãe a empurrou com força sem piedade. A porta do quarto se fechou atrás dela com um estrondo, e a chave foi virada do outro lado. O som de seus passos se afastando foi um golpe final. Magna correu até a porta, batendo com força. "Mãe, me deixe sair. Por favor, eu preciso sair. Isso não é um sonho. Ele estava aqui." Mas a resposta foi o silêncio. Ela se afastou da porta, as lágrimas inundando seu rosto. O que estava acontecendo? Rafael. Eles estavam apagando tudo que ela vivera com ele. Mas Magna sabia que ele a havia tocado, salvado, amado. Magna pegou o celular e procurou o número de Rafael na agenda dos contatos. Não tinha nenhum Rafael e nem Kane. Como se tudo tivesse sido apagado. Mas como? Não podia ser. Ela não era louca. Ela olhou para a mesa de cabeceira da cama e algo chamou sua atenção. A data. A data era exatamente diferente. É como se ela tivesse voltado 2 anos antes de tudo. Mas como? Como assim? Foi um sonho? Eu viajei para o futuro? Ou foi uma premonição do que estaria por vir? Se tudo aquilo tivesse sido real, então ele existia. Mas, se não passasse de um pesadelo, por que a dor parecia tão real?
Ela não podia acreditar no que estava vendo. Suas mãos começaram a tremer. A mente dela girava em um turbilhão. Rafael não existia? O que isso significava? Ele era real. Ele tinha que ser real. Aos que chegaram até aqui, minha gratidão. Esse é o final da 2ª temporada e a 3ª já está bem adiantada. Assim que estiver pronta, trago para o canal. Já adianto que essa reviravolta promete. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui e gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar parte da família de Sombrios. E até a próxima!